Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz do Mundo. Desde já agradecemos a sua companhia e também para quem está chegando agora que não se inscreveu em nosso canal Luz do Mundo, por favor se inscreva e assine o nosso canal para que você receba em primeira mão todo o nosso material produzido aqui. Tá? E hoje eu quero compartilhar com você a homilia do Padre Leomar Montanha da Arquidiocese de Maringá da solenidade de Corpus Christi ano A. Corpus Christi, uma demonstração pública da fé. Na liturgia desta festa do corpo e sangue de Cristo, veremos na primeira leitura Deuteronômio 8, de 2 a 3 e de 14b a 16a, na segunda leitura 1 Coríntios 10, 16 a 17 e no Evangelho João 6, 51 a 58, que fazer memória da doação do Senhor nos leva à partilha da vida. Na igreja primitiva, celebrava-se o sacrifício da Eucaristia em uma refeição entre famílias. O sacrário surgiu pela necessidade de levar o pão para os doentes e também para os condenados ao martírio, por isso viaticum, viagem. Na Idade Média, frente às heresias que negavam a presença real de Jesus, desenvolve-se o culto eucarístico e o Papa Urbano IV, em 1264, institui esta festa para toda a Igreja. Celebra-se esta festa na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, 60 dias após a Páscoa, quando recordamos a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, mas aqui com festa solene, procissões, isto é, passeatas da fé. Assim como o povo da época de Jesus o acompanhava, nós também o fazemos manifestando nossas dores e alegrias. Os evangelhos narram que quando Jesus estava indo para Jerusalém, acompanhado de muitas pessoas, um cego à beira do caminho, ouvindo certos murmúrios, perguntou o que era aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18, de 37 a 39. Corpus Christi, festa do corpo e sangue de Cristo, festa do pão eucarístico. Pão, alimento universal, alimentou o profeta Elias na viagem, alimentou o povo no deserto, ázimos, maná, durante muitos anos rumo à terra prometida. Jesus, o pão da vida, nos alimenta, pois somos povo peregrino rumo ao céu, nossa terra prometida. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para repartir o pão. Pão e vinho são produtos da terra, e muitas vezes dividem as pessoas, mas quando transformados, unem não só no afetivo, mas também no material, tornam-se meio de comunhão. Pão é fruto do trabalho humano, quando repartido torna-se divino. Jesus Eucarístico, Deus conosco, comunhão, banquete que antecipa o céu, Cristo tudo em todos. O cristão tem necessidade de alimento para conservar a vida, mas tem mais necessidade ainda de um alimento que lhe dê coragem, perseverança e segurança. Tem necessidade de um pão que lhe dê força para superar as dificuldades que existem em toda a vida. A Eucaristia é este pão, é a segurança que Deus nos ama, é a certeza da ressurreição. Sem alimento, como viver? Como amar? Como trabalhar? Como ser feliz? Jesus, pão eucarístico, não é só alimento, é presença. Exemplo: o aleitamento materno não é só alimento, é afeto, amor, acolhida e etc., que traz consequências psicológicas benéficas. Jesus,
sangue eucarístico da nova aliança, dá a vida pelas vítimas, enquanto os ídolos querem o sangue, a vida de seus seguidores. Então, para concluir, podemos dizer: Deus não está isolado no céu, cuida de nos alimentar, saciar. Vejamos as etapas divinas: do céu para o seio de Maria, o Verbo que se fez carne, do seio de Maria para a manjedoura, da manjedoura para a cruz, da cruz para um pedaço de pão e um pouco de vinho, do pão e do vinho para a comunidade, para cada um de nós. Corpus Christi, importância da Eucaristia na vida do cristão. Por que celebrar? Primeiro, para cumprir a vontade do Senhor. Desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês. Também para cumprir o mandamento, ordem do Senhor. Fazer isto para celebrar a minha memória. Lucas 22, 19. Para que celebrar? É para fazer memória de sua vida, paixão, morte e ressurreição. Jesus recordou aos donos da memória alguns esquecimentos, os pobres, a justiça, a mulher e outros. Memória é missão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por que celebrar? Segundo, porque é nosso alimento espiritual, pão e palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, como fala em Mateus 4:4. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por mim. João 6, 56 a 57. Por que celebrar? Terceiro, porque pelo seu testamento Jesus nos deixou sua herança, a Eucaristia, sacramento, sua presença real, valor incalculável e o bem maior que a Igreja nos oferece pelo mistério da consagração. Por que celebrar? Porque atualiza a presença real de Jesus no mundo. Como experimentar a Eucaristia? No Antigo Testamento, o povo de Israel experimentou a presença de Javé, Deus libertador, e guardou para sempre na memória e no coração. Conheceram a Deus pela inteligência e pelos sentidos. Essa experiência se chamou Páscoa, início de uma nova era, de vida nova. Este mês será para vocês o começo dos meses, será o primeiro do ano. Êxodo 12. Nós devemos experimentar a Eucaristia como ação de graças. Ação, atos, movimento, graça, disposição interior para projetar e acolher aquilo que é belo, puro, bom, alegre, etc. No batismo nós somos revestidos da graça de Deus, mas quando pecamos nos colocamos fora da graça, ou seja, desgraça, que é igual a pecado, tragédia, acidente, e nos colocamos fora da comunhão, excomunhão. Mas Deus nos chama a comunhão, por meio do sacramento da reconciliação, nos dando sua misericórdia e seu perdão. E perdão é igual a comunicação, igual a comunhão. Consequências da Eucaristia: festa da partilha, comunhão, compromisso com o pão, ninguém tenha demais e a ninguém falte o que comer, Êxodo 12. Festa da unidade, que todos sejam um, João 17, 21, acaba com as divisões. Festa da preservação da vida, no Antigo Testamento o sangue do cordeiro nas portas das casas do povo de Israel era sinal de preservação da vida. E para nós é o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que preserva a nossa vida hoje e para a eternidade. Para isso é necessário atravessar o mar vermelho do sangue de Jesus, em cujas ondas se afoga o pecado. Reconciliação com o passado desastroso, ervas amargas, por a dificuldade que eles experimentaram Deus e iniciaram uma longa viagem para fora do ambiente de pecado. Então, a Eucaristia é energia para o presente. Jesus atua e onde Jesus atua, todos os males são detonados.
Jesus também, a Eucaristia é a esperança do futuro, antecipação da vinda do Senhor. A vinda do Senhor não é desespero, fim do mundo, fogo, cataclismo, aniquilação, catástrofes, etc. E sim a realização dos anseios dos homens. Pode suceder que o mundo acabe numa Eucaristia. Quando a Eucaristia for celebrada em toda a terra, então esse mundo passará e o Senhor se manifestará em sua glória. Deus novamente habitará no meio dos homens. Aí não haverá mais morte, nem grito, nem dor. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Confira Apocalipse 21, versículo 3 a 5. Quando isso poderá ocorrer? Quando formos humildes e lavarmos os pés uns dos outros. Frutos da Eucaristia: lição de vida, exemplo do lava-pés, humildade, começar sempre de novo, esperança incansável de chegar à plenitude da viagem. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Fruto da Eucaristia, resposta de Deus aos anseios mais profundos do ser humano, mistérios e problemas. A Eucaristia é o encontro de dois seres eternamente apaixonados, Deus que desce e o ser humano que se eleva. Neste encontro ocorre a explosão do amor, motivará todas as dimensões da minha existência. Exemplos: trabalho, estudo, família. Fruto da Eucaristia, caminho de paz e felicidade verdadeiras. Reúnem em torno do Senhor os que são seus, os que querem se conhecer, amar, servir e perdoar. A Eucaristia é a morada de Deus no meio dos homens. Fruto da Eucaristia, salvação dos homens, ressurreição, comunhão dos santos, abre os olhos. Exemplo: os discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35. A Eucaristia é ainda sacrifício, atualização do único sacrifício de Jesus, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. A Eucaristia é ainda a consagração total de nossas forças e de nossa vida às atividades na Igreja e na missão. A Eucaristia é ainda libertação do pecado e mistério na fé. É ainda Evangelho encarnado, boa nova, nova criação, eis que faço nova todas as coisas. A Eucaristia é ainda doação da vida para ganhar a eternidade, dedicar 1 hora das 168 horas que Deus nos dá por semana para encontrar-se consigo mesmo, com Deus e com os irmãos. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. Mateus 10:39. Pão é humano, quando repartido é divino. Repito, pão é humano, mas quando repartido é divino. Jesus Eucarístico, Deus conosco, comunhão, Cristo tudo em todos, banquete que antecipa o céu. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fique em paz. Amém.